Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação, produzido aqui direto de Brasília, uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, e que tem o apoio dos nossos parceiros, o ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Temos também o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Esses representam, então, os professores da rede privada. Temos o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Contamos ainda com o apoio da Clínica Saberes Neuropsico e o apoio do nosso parceiro aí, somando com a gente, o Sebrae. Para lembrar você que comprar dos pequenos negócios é melhor para todo mundo, o Sebrae precisava de alguém famoso. E é por isso que eu tô aqui, com o Jonathan. Ninguém é mais famoso que ele por aqui. Eu sou fã. Aliás, o Jonathan não tem cliente, ele tem fã-clube. É fã de corte na régua, bigodão, tupete, de tudo quanto é jeito. Me conta o segredo desses cortes aí. Nem pensar que ia ter mais fã do que eu. E você, é fã de qual pequeno negócio? Então é isso, e no programa de hoje nós temos uma conversa muito esclarecedora com um militante do Simpro, Sindicato dos Professores aqui do DF, professor, portanto, e presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui de Brasília há 6 anos. Ele já foi reeleito e está aí na metade do seu segundo mandato. É o professor Rodrigo Rodrigues, presidente da CUT-DF, quem está aqui para conversar com a gente hoje. E daqui a pouquinho a gente conversa, mas por enquanto eu quero que você faça aquilo que todo mundo pede que se faça aqui no YouTube. Ou seja, você precisa curtir esse programa, você precisa se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, compartilhar esse link nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a gente a fazer com que mais pessoas tomem conhecimento desse conteúdo que nós estamos produzindo por aqui. Então é isso, agora com essa chamada feita e acreditando que você vai aí seguir as nossas dicas. E ainda tem mais uma, ao longo do programa vai aparecer aí na tela um QR Code. Então você pode escanear esse QR Code e contribuir aqui com o programa com o que você puder. Isso ajuda muito, estimula muito a que a gente continue produzindo esse conteúdo de qualidade aqui sobre educação. Portanto, agora, Rodrigo Rodrigues, presidente da CUT-DF, muito obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui e podermos conversar. É isso aí. O Rodrigo é um goiano criado em Minas, segundo ele me contou, e que depois veio para Brasília, e ele vai contar essa história para a gente, porque como você já sabe, aqui a primeira pergunta que a gente faz é para homenagear os nossos professores da educação básica, portanto a gente faz memória daquele quadro lá, a lembrança escolar, quando a gente pede que o convidado fale sobre a sua primeira experiência na escola, onde foi, qual era o nome dessa escola e qual era o nome do professor ou professora que lhe atendeu no primeiro momento. Então, Rodrigo, quem foi seu primeiro professor ou professora? Qual o nome da sua escola e onde foi essa experiência? Minha primeira professora foi a minha mãe. Realmente, ela era professora e trabalhava numa creche, numa pré-escola, e eu acompanhava ela na escola todos os dias, né? Aquela dificuldade de não ter onde deixar a criança. E acabou que eu fui acompanhando nas turmas, me matricularam formalmente na turma e ela se tornou minha primeira professora. Então, é muito fácil lembrar, minha primeira professora foi minha mãe. E onde foi isso? E qual o nome da primeira professora? O nome da minha mãe é Maria Leonídia, né, conhecida como Léo. Ela foi professora em Minas Gerais, isso foi em Araguari, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, onde nós morávamos, e depois ela se muda para Brasília, os filhos acompanham e ela se torna professora também aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Bom, então já sabemos aí um pouquinho da história, né, do começo da trajetória escolar do Rodrigo. Rodrigo, então, e depois, o ensino médio, você já estava aqui em Brasília, suponho, ou não, como é que foi? Eu já estava aqui em Brasília no ensino médio. Eu chego em Brasília com a minha mãe, com meus irmãos, aos 13 anos de idade. Estava na 7ª série, hoje 8º ano, né? Reprovei esse ano, acho que a mudança não foi muito satisfatória, mudança adolescente, tudo é um problema gigantesco, né? Então,
sair da cidade pequena, mudar para uma cidade grande, deixar as primeiras amizades, aquela coisa toda, a gente mexeu e, enfim, reprovei nesse ano. Depois segui os estudos e fiz o ensino médio aqui em Brasília também, lá no Cruzeiro, que era onde a gente morava. E teve contato com o Grêmio Estudantil? Já participou de alguma organização desse nível? Como é que foi isso? Tive contato já na sétima série, tive contato com o Grêmio Estudantil da escola onde eu estudava, né, antigo CIE, que hoje é o SED 2 do Cruzeiro, e lá eu lembro que eu tive um contato pequeno com o Grêmio, e lembro também que a presidenta do Grêmio da escola depois se tornou professora e foi diretora do sindicato do Simpro, e eu acabei compartilhando direção com ela também. E no ensino médio, eu e alguns colegas fundamos o Grêmio da escola e organizamos um pouco lá a movimentação dos estudantes. Bom, e aí, claro, depois vem a graduação, que, por ser professor, acredito que você escolheu ali inicialmente uma licenciatura, né? Por que escolheu a licenciatura? De onde vem essa inspiração? Como é que foi essa relação com a universidade no ambiente acadêmico? Olha, eu tive assim uma primeira experiência em ser professor ainda na escola, no ensino médio, né? No primeiro ano, muitos seminários, apresentações de seminários, né? Era um modelo diferente para a época, e aquilo me encantava, eu gostava muito. Toda vez que tinha seminário, para mim era facinho tirar a nota boa. Depois eu fiz curso técnico em contabilidade, né? Então eu tenho ensino médio técnico. Escolhi o curso técnico porque precisava trabalhar, né? Fui pai adolescente também, então precisava trabalhar e havia condição de conseguir um estágio em algum banco, em alguma empresa, por isso fui fazer o curso técnico. E meus colegas tinham muita dificuldade em entender a matéria de contabilidade, e eu tinha uma certa facilidade em aprender. E com isso eu ficava muito tempo ensinando os outros colegas como fazer os exercícios, como resolver os problemas. E aí o professor da matéria me chamou um dia para fazer uma aula de reforço com as turmas nas vésperas das provas finais, e ele me deixou com uma turma e ele ficou com outra turma. Eu fui lá, ensinei como fazer o exercício, que para mim era uma coisa fácil. E aí você estava com quantos anos? Eu devia estar com 17 anos ou 18 anos. E aí ensinei a turma a fazer os exercícios, eles sentiram facilidade em aprender, tive uma satisfação enorme em ver que os colegas que estavam comigo na turma conseguiram fazer a prova e passar de ano, e aquilo mexeu comigo de alguma forma, né? Quando fui fazer o vestibular e escolhi a faculdade, acabou que isso pesou. Eu fiz a opção por uma matéria que eu tinha gosto, que era História. Eu sou formado em História, professor de História, mas eu fiz faculdade particular, né? Me formei na UPS, que fica ali na Asa Sul, por razões de que eu tinha que trabalhar. Então, nunca entrou nos meus planos fazer a UNB, né? Quer dizer, claro que eu tinha um sonho de poder fazer a UNB, mas isso não era real para mim, né? Isso era lá nos idos de 98. Então, a gente tinha uma situação bem complexa na política brasileira, e faculdade, universidade federal não era para filho de pobre, não era para quem vinha da escola pública. Então, E que precisava trabalhar. E principalmente que precisava trabalhar, né? Essencialmente. Então, fiz uma faculdade privada, mas tentando sempre complementar os estudos, frequentando algumas aulas na UNB sempre que dava, conhecendo alguns professores. Então, essa foi mais ou menos a minha história. Minha escolha pela docência foi porque ali no ensino médio alguma coisa mexeu comigo e eu achei que aquilo era algo com quem eu me identificava. Enquanto você estudava, então, na UPS, fazendo História, você já estava em sala de aula ou não? Não. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal. Entrei já ainda no primeiro ano do ensino médio, né? Na época era segundo grau ainda, num estágio na Caixa Econômica Federal, e depois permaneci por lá por 8 anos como terceirizado. Trabalhava numa empresa terceirizada e
até o último semestre da minha faculdade eu fiquei nesse emprego, que era o que garantia que eu pagaria também a mensalidade, né? Então, me formei em 2002 e no semestre em que eu estava me formando, eu saí do emprego e logo em seguida eu comecei a dar aulas. Tá aí, suponho que na rede privada. Foi a primeira experiência na rede privada, em situação extremamente precária. Era uma escola particular, que era uma rede que tinha aqui no Distrito Federal, que estava falindo, e aí eles venderam as várias unidades para laranjas administrarem, e eu trabalhei em 2 unidades dessa rede. Uma aqui na Asa Sul, que eu recebia por semana em dinheiro vivo na sala do dono, assinando um recibo, entregando para ele que eu tinha recebido. E depois eu em Taguatinga, da mesma rede, eu fui trabalhar durante 1 ano lá, mas essa já num outro sistema de precariedade, que era a tal da cooperativa de professores, né? Então, primeiro emprego como professor, mais precário do que o normal que a gente já vivencia. Mas aí depois, na rede pública, você chegou a prestar concurso, entrou na rede pública? Eu prestei o meu concurso em 2000, ainda estava na faculdade, né? Fui aprovado no concurso, mas havia uma morosidade para convocação. Então eu fiquei até 2004 exclusivamente na rede privada, trabalhando. Em 2004, fui convocado para a Secretaria de Educação por uma ação do Simpro, né, que pressionava pela contratação de mais professores, e houve uma grande leva de contratações nesse ano, né? Eu tinha feito 2 concursos e estava aguardando ser convocado pelos 2 concursos e não havia convocação. Aquela coisa de para que faz concurso se ainda se não vai ser chamado. Mas aí houve uma ação do Simpro que pressionou o governo, que conseguiu fazer uma grande leva de contratações, e eu tomei posse em 2004. Os primeiros anos trabalhando nas 2 redes, a pública e a privada, mas logo abri mão da rede privada para ficar exclusivamente na rede pública. Aí, em que momento você descobre o Simpro? Porque eu suponho que, como professor, naquele momento, o professor da rede privada também tinha o Simpro como sua entidade representativa, né? Eu não me lembro exatamente se ainda era uma única entidade, mas eu acho que sim. Eu cheguei a participar de alguns seminários que eram promovidos pelo sindicato das entidades, né, o Sinep, e que eu lembro que tinha diretores do Simpro presentes lá, e conversei com alguns deles. Mas o Simpro, de fato, eu tenho mais contato, assim, primeiro pela razão da minha posse, né, que foi uma ação do próprio sindicato, aquilo ficou muito claro para mim. E depois na própria atuação do dia a dia, né, com fazer ali da escola no dia a dia, a gente vai tendo contato com o sindicato, com a luta, com o processo de organização, com as mobilizações. Lembro que as primeiras grandes mobilizações que eu participo são da construção do primeiro, não é o primeiro, mas o plano de carreira mais robusto, que foi feito no próprio ano de 2004, depois no ano de 2007, esse plano ganha mais ares. Em 2009, a própria execução desse plano de carreira cria uma grande luta naquele momento em que eu me envolvo muito mais. Então, nesse dia a dia, a gente vai participando, vai se entrosando cada vez mais, vai se integrando. Acaba que um dia sou chamado para compor a direção e vou lá atender esse chamado. Pois é, tem um ponto aí que foi a ação que acabou fazendo com que você pudesse ingressar na rede, porque até então já estava aprovado, mas não era chamado. Bom, o Simpro move uma ação e vocês são contemplados. Isso já te despertou para a importância do sindicato, suponho. Com certeza. E a partir daí que começa essa relação. Eu já tinha uma precária noção de qual era a importância dos sindicatos, né, e a ação efetiva do sindicato, que foi a ação do sindicato, me garantiu um emprego. Eu me lembro até hoje o dia que eu recebi um telegrama, na época ainda tínhamos telegramas. Quem está nos assistindo aí tem menos de 20 anos, não sabe o que era o telegrama. Hein? Não sabe. Eu me lembro que eu cheguei em casa e recebi, tinha um telegrama. E na época, você lembra bem,
receber um telegrama era coisa urgente, séria. Era muito importante. Com certeza. Ou era a morte de alguém, ou era uma notícia que não podia ser adiada. Então, não tínhamos essa urgência da comunicação que temos hoje. Mas eu lembro que eu cheguei em casa, recebi um telegrama. Quando eu abri, era a convocação para tomar posse. Trabalhador e pobre, né? Primeira coisa que a gente pensa é: nunca mais vou ficar desempregado. É uma coisa forte isso. Né? Então, acho que foi muito, muito marcante para mim e entender que aquilo era uma ação do sindicato e qual é o tamanho da importância que o sindicato tinha para poder defender os interesses dos trabalhadores. Tá, daí para se filiar no sindicato é quase com a decorrência natural, mas e se tornar um militante? Porque daí depois você se torna um militante a ponto de ir compor direção do sindicato. Como é que você tem esse desperta para essa questão da militância sindical? Naturalmente, acho que fui sendo levado por isso, né? Não tem assim uma coisa determinada. Identifico a importância do sindicato na minha posse, começo a participar de convocações que o sindicato faz, cursos que eram oferecidos pelo próprio sindicato, seminários, eu me interesso e começo a me envolver com esse processo e vou conhecendo aos poucos cada vez mais o sindicato. E é óbvio que as grandes lutas são aquelas que são mais marcantes, são aquelas que criam mais laços fortes. E eu citei aqui, né, os planos, dois momentos de construção de plano de carreira, principalmente 2007 e a greve de 2009 para poder fazer com que o plano de carreira fosse cumprido pelo governador à época. Então, principalmente 2009 é muito marcante, porque estava numa situação de coordenação na escola, de construção de uma escola que surge do nada, problemas sociais gigantescos. Eu trabalhava no Itapuã, né? Itapuã estava surgindo e cria uma escola do nada, sem nenhuma estrutura, e aquela coisa, e no meio disso, essa grande mobilização mexe bastante comigo ali, e eu me envolvo muito nessa greve de 2009. Então, com o tempo, acho que eu fui me envolvendo aos poucos, atendendo aos chamados do sindicato, conversando com dirigentes, entendendo as lutas que estavam sendo construídas, entendendo o que era o plano de carreira, né? Então, acho que a mobilização vai me puxando e a gente vai se envolvendo. Para quem nos acompanha aí de qualquer outro lugar do Brasil e até de fora também, explica o que é o Itapuã. Itapuã é uma região administrativa aqui do Distrito Federal, bem periférica. Já foi considerada no Distrito Federal a região de maior vulnerabilidade social. Infelizmente, surge uma outra região maior e com mais vulnerabilidade do DF, que é o Sol Nascente, né? Mas ela era uma região extremamente vulnerável, violenta, sem nenhum aparelho público, sem nenhuma segurança, com pessoas extremamente pobres e que são jogadas num pedaço de terra sem nenhuma estrutura para erguerem barracos da forma que der certo e tudo mais. Atuar na educação numa região como essa, ela é um chamado à compreensão social muito forte, né? As necessidades mais urgentes das pessoas não são exatamente a escola, mas a escola tem um papel fundamental em organizar aquela sociedade também, em organizar, em oferecer o mínimo para aqueles estudantes que estão ali e que a gente luta para que tenham um futuro melhor do que o que estão vivendo. A faculdade não dá conta de preparar para um desafio desse. Né? Não existe faculdade, nem curso de formação que dê conta de um desafio desse. Rodrigo, então, rapaz, e aí você escalou para um lugar que poucos dirigentes sindicais acessam, que é a presidência de uma entidade importante como é a Central Única dos Trabalhadores, né? Que é a maior central, enfim, sindical da América Latina e é muito importante para o Brasil. E aqui no Distrito Federal, você já teve, essa entidade já foi presidida por pessoas aí muito relevantes de diferentes áreas, e você chegou nesse lugar, um dos poucos. Como é que foi esse militante do Simpro? Chega à presidência da Central Única dos Trabalhadores há 6 anos, quando você chegou. Na verdade, tem um pouco mais de tempo que eu cheguei na direção da CUT, né? Há 6 anos eu estou na presidência. O mesmo processo que vai nos levando. Né? Eu
estava na direção do Simpro. Em 2010 eu entro na direção do Simpro, faço um mandato na direção do meu sindicato. Em 2013 tem nova eleição, eu não permaneço na direção e havia uma necessidade de compor a direção da CUT. Na época, uma companheira que estava na direção da CUT se afasta do movimento por questões pessoais e o Simpro me indica como substituto dela nessa direção. Eu assumo como secretário de formação da CUT nesse momento. Depois, no próximo congresso da CUT, eu me torno secretário-geral e fico um mandato como secretário-geral, e então eu sou eleito presidente da Central. Foi um pouco assim essa trajetória que foi me levando para esse espaço, para esse processo. Então, como você disse, são poucas as pessoas que acessam, mas também não é um plano de carreira, né? Não existe plano de carreira para dirigente sindical, né? A luta que constrói as necessidades e os momentos, e a gente acaba assumindo, né, esses chamados que são feitos. Então, acho que foi um processo que se deu dessa forma, gradual, e foi sendo construído com o tempo. É um desafio ao qual você responde, né, da disponibilidade, evidentemente. Claro. Por exemplo, tínhamos essa companheira que estava lá, que naturalmente era o caminho que ela traçaria, né, mas por razões pessoais ela prefere se afastar. As pessoas têm suas escolhas pessoais. Sim. Também. E claro que eu estar onde estou é uma escolha pessoal, é também uma vontade de fazer mais, de ocupar espaço em que a gente possa ter mais atuação. Então, é gradual, é coletivo, porque não sou eu sozinho, tem todo um coletivo que caminha junto e que constrói esse processo. Presidir uma entidade com essa importância, a importância da CUT-DF, evidentemente que te demanda muito. Então, como é que você concilia isso com a atividade docente? Você ainda trabalha, ainda está em sala de aula ou não mais? Quando Nós temos uma defesa de que dirigente sindical ele precisa se dedicar à sua atuação. Eu estive durante um tempo atuando na direção do Simpro e também em sala de aula. E aí alguma coisa fica mal feita nesse processo. Infelizmente, quando nós temos tarefas tão importantes e o que era mais penoso era a sala de aula. Eu lembro de dias que eu chegava na escola sem ter feito planejamento da aula, e aquilo para mim era mortificante, né? Então, passava às vezes madrugada, final de semana, organizando as salas de aula, o planejamento para poder chegar minimamente preparado. Rapidamente eu consigo a liberação para o mandato sindical, ainda como diretor do Simpro, acho que foi no ano de 2012, e de lá para cá eu estou afastado de sala de aula. Então são 12 anos que eu estou afastado de sala de aula. Afastado assim, de vez em quando me chamam, vou lá, faço uma aula, às vezes recebo algum convite, visito uma escola e acabo tendo contato, mas como docência, como atividade principal, eu estou em afastamento, né? Porque, como você falou, demanda, né? Não tem escala 6x1, escala 7x7, 24 horas. A gente não tem uma jornada definida. Então, se eu estivesse em sala de aula, com certeza a sala de aula estaria sendo muito prejudicada, e isso não é correto com os alunos. Falando especificamente desse período em que você é presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no DF, e, portanto, é um período de 6 anos, porque você foi reeleito há 2 anos, e o mandato aqui é de 4, você pega aí exatamente os 4 anos do governo Bolsonaro, e agora os 2 anos do governo Lula. Nesse período, Bolsonaro ainda teve uma pandemia. Como é que foi fazer o movimento sindical, como é que foi dirigir uma entidade como a CUT num período tão conturbado como aqueles 4 anos, que na verdade já era resultado de uma coisa anterior, que é, por exemplo, o governo Temer, que também não foi nada tranquilo. Então, fala pra gente como é que foi esse período. Basicamente, ali, Temer, que era dirigente da CUT, embora não presidente, e depois, na condição de presidente, pegar o governo Bolsonaro. Olha, só teve desafios aí dessa minha gestão na CUT, desde que eu chego na CUT. Desde do início do golpe, presidenta Dilma, 2015,
tive 2 anos aí mais ou menos tranquilos. De 2015 para cá, 2014 já teve a eleição, que foi muito pesada, foi uma eleição muito complexa. 2015, o início do golpe, muitos atos que começam a ser construídos, governo Temer, governo Bolsonaro. Eu me lembro, você falando, eu me lembro que quando eu estava para ir à presidência da CUT, nas vésperas do Congresso, eu procurei o presidente de um sindicato para conversar com ele e assim, eu queria conversar com a direção, queria estabelecer um diálogo, porque Estou indo à presidência da CUT e a gente queria... Aí ele ficou dizendo, mas não vai ter disputa no Congresso, você praticamente já é reconhecido como o próximo presidente, por que você quer fazer essa conversa? Não é porque não vai ter disputas que eu não tenho que conversar com os sindicatos que são da nossa base. Aí ele falou assim, cara, com Bolsonaro vindo ser presidente, você acha que alguém quer pegar essa bomba? E realmente, né, assim, vivemos um período, cada período da história tem os seus desafios, e esse período traz alguns desafios que são inéditos, assim, acho que eu não consigo identificar em outro momento, porque é um momento de muita retirada de direitos da classe trabalhadora, muita fragilização das condições de trabalho, muita fragmentação dos direitos, né? Esse processo de plataformização do trabalho também, que tem se tornado drástico. Nós temos um quadro hoje que mais da metade dos trabalhadores no Brasil não tem nenhuma forma de contratação formal, estão na informalidade. Então, são desafios de organizar os trabalhadores num processo de resistência e tentativa de retomada, né? Que é o que agora nós estamos com o governo Lula, de tentar reformular o modelo sindical brasileiro, de tentar retomar o processo organizativo e até a sustentação financeira do próprio movimento, que a reforma trabalhista ataca frontalmente o processo organizativo pela sua sustentação financeira. Sem recursos, sem condições de financiar, você não tem como manter, né? Apenas algumas categorias ainda conseguem. A educação é uma das áreas que conseguem ainda manter o seu processo organizativo mais ou menos intacto. Não sem crises, mas mais ou menos inteiro. Mas a grande maioria das áreas, dos ramos do trabalho, estão muito afetados, até pela própria fragilização da relação de trabalho e também pelo processo de descontinuidade dos empregos. Então, isso gera muita dificuldade. E não há democracia verdadeira se você não tem um movimento sindical bem organizado, fazendo a defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, esse meu período é um período de desafios meio inéditos e que a gente está encarando. A gente não escolhe qual desafio que vai enfrentar. Ele se apresenta e a gente vai à luta. É bom entender que a reforma trabalhista que aconteceu ali no governo do presidente Temer, ela estava naquele contexto da tal Ponte para o Futuro, né? Que era o projeto que eles tinham, que levaram à queda do governo Dilma, e aí o Temer assume. E aí foi o máximo de ataque aos trabalhadores, precarização e tudo mais. Então hoje ainda se vive, para você que é um dirigente sindical sabe disso muito bem, os reflexos daquela reforma e tudo que isso significa. E no caso do movimento sindical, basicamente, ou o que é mais forte, é a questão do financiamento. Hoje a situação de vocês, financeiramente falando, é muito difícil. O que daí decorre toda a dificuldade de mobilizar, enfim, de organizar as categorias. A situação financeira, ela é complexa, ela é muito importante, né? É um ponto extremamente importante na análise da situação do movimento sindical hoje, mas ela não é a única. Existem algumas outras que têm o mesmo peso, na minha opinião. Uma delas é o fim da ultraatividade, que era aquela normatização de que quando um acordo coletivo chegava ao seu fim, sua data de vencimento, ele continuaria valendo enquanto não se assinasse um novo acordo coletivo. Com o fim da ultraatividade, no dia exato em que o acordo coletivo perde a validade, no dia seguinte o patrão não tem mais obrigação nenhuma sobre todos os direitos que foram conquistados por aquela categoria. Então,
isso coloca uma faca no pescoço do sindicato em ter que fechar um novo acordo e muitas vezes precisando retroceder em alguns pontos para não perder outras questões importantes. Aqui em Brasília, muitas categorias ficam sem receber, de 1, 2 meses, sem receber ticket de alimentação, creche, sem receber uma série de benefícios que estão garantidos no acordo coletivo, que é uma forma que os patrões usam. Isso acaba com a credibilidade do sindicato, a maior parte dos trabalhadores não entendem que há uma pressão sobre o sindicato, né? Há uma fragilização do próprio processo de atuação do sindicato e que isso cria dificuldades. A outra dificuldade muito grande que a reforma trouxe foi o fim da gratuidade da justiça eleitoral. Justiça do Trabalho. Da Justiça do Trabalho. O trabalhador que queira reivindicar os seus direitos, ele pode ter o risco de ter que pagar as custas judiciais, pagar, inclusive, o advogado do patrão. Ele assume esse risco. Ele assume esse risco. Então, muitas vezes, ele não prefere. Os sindicatos também não vão orientar a entrar na justiça para correr riscos, né? Então, nós temos algumas situações que são bem complicadas. A outra é essa excessiva forma de contratação hoje que existe no Brasil. Existem pelo menos 20 formas de contratação de trabalhadores, desde microempreendedores individuais, passando por contratos intermitentes, passando por contratações precárias, por temporárias, e tem gente que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos trabalhando com contratação temporária. Então, nós temos uma pulverização dos direitos trabalhistas feito pela própria pulverização da forma de contratação. Aquela contratação tradicional, da carteira azul, de uma categoria única que tem ali, isso acaba. A terceirização indiscriminada também. Hoje, você pode terceirizar até mesmo as atividades fins de uma empresa. Um hospital, por exemplo, não precisa ter médicos contratados. O hospital... Existe aqui em Brasília, inclusive, hospital, que a única coisa que é feita pelo próprio hospital é a administração financeira. Tudo mais é contratado por terceirização, empresas, MEIs e outras formas de contratos são feitas. Então, você teve uma fragmentação muito grande dos direitos dos trabalhadores da reforma para cá, e isso cria dificuldades para o próprio movimento sindical atuar. E, obviamente, mata o movimento sindical quando tira dele o próprio financiamento, a própria condição. Lembrando que, antes da reforma trabalhista, havia o chamado imposto sindical, que era um dia de trabalho de todo mundo, que era devido e cobrado. A CUT era contra o imposto sindical, mas apresentava propostas de substituição, que era a chamada taxa negocial, que era cobrado dos trabalhadores quando havia negociação coletiva, quando havia acordo celebrado, quando havia avanço nos direitos dos trabalhadores. A Justiça hoje não reconhece essa possibilidade. Então, o sindicato tem apenas como única e exclusiva fonte de recurso as contribuições de mensalidade de filiados que estão ali associados ao sindicato. E com a alta rotatividade na maior parte dos empregos, muito poucos são os filiados que se permanecem. O Sindicato dos Comerciários aqui do Distrito Federal, por exemplo, é o sindicato que mais filia gente ao longo do ano. O problema é que muitas vezes filia a mesma pessoa 3, 4 vezes durante um ano porque ela roda em vários empregos. Rodrigo, não obstante esse quadro que você pinta aqui para a gente com muita precisão e que é consequência direta da reforma trabalhista, a gente sabe também que uma parte considerável da força economicamente ativa, aí, os trabalhadores, eles assumiram esse discurso do empreendedorismo, né? E eu demando sempre o serviço de transporte por aplicativo, por exemplo, converso com os motoristas, e eles parecem bastante satisfeitos nessa condição. Eu faço o meu horário, eu estabeleço o quanto que eu vou ganhar no final do mês, porque eu sei quanto que eu estou ganhando por dia, enfim. Como é, então, pregar para esse público que parece, pelo menos é o que parece, que está satisfeito com essa condição? Eles se sentem, de fato, empreendedores e esse conceito lhes cai bem. Eles preferem isso à condição de assalariado.
Acho que é uma ilusão criada e fortalecida pelas próprias empresas, principalmente essas de serviço por plataforma, e que foi comprado pelos trabalhadores de alguma forma incorporado. Então, eu faço meu próprio horário. Mas quem não faz 12 horas por dia não faz o salário que ele acha necessário. Não tem nenhum direito, se sofre um acidente, ninguém se responsabiliza, o acidente é responsabilidade do próprio trabalhador, o instrumento é dele, não há nenhum ressarcimento pelo uso do instrumento que ele é obrigado a colocar para realizar o serviço, e cria no trabalhador o que eu tenho chamado de intermitência em tempo integral. Trabalho intermitente é aquele que você é contratado por um curto período para cumprir... Sob demanda, né? Sob demanda. Então, um motorista de aplicativo, ele é intermitente 14 horas por dia. Ele fica 14 horas por dia dedicado àquela plataforma, mas ele trabalha efetivamente alguns minutos em cada uma dessas horas. E ele é remunerado por minutos. Então, se ele pega você para uma corrida aqui que dura 15 minutos, ele é remunerado nesses 15 minutos. E fica outros tantos esperando, à disposição da plataforma, esperando trabalho para ser remunerado pelo trabalho. E ainda tem outra coisa interessante, que de fato ele é remunerado por minuto que trabalha, mas ele ainda depende de uma avaliação. Depende de uma avaliação. Porque se ele não for bem avaliado, ele corre o risco de ter bloqueado o tempo que ele teria. Fora isso, ele fala que não tem um patrão, né? Porque essa é uma das coisas que mais a gente ouve mesmo, que não tem um patrão no meu ouvido. Ele tem um patrão invisível, que é o chamado algoritmo, que ele não vê, não entende como funcionam as normas, que exclui ele da plataforma sem dar justificativa. Então, ele pode ficar dias sem trabalhar, porque aquele patrão invisível decidiu que ele não vai trabalhar. É o patrão que decide qual demanda que ele vai atender. Então, se tem uma corrida mais longa, mais remunerada, o patrão vai dar para quem? Para aquele que é melhor avaliado. E as questões de avaliação não é só as estrelinhas que nós colocamos, tem uma série de outras avaliações. Você sabe que, inclusive, o algoritmo, ele mapeia os trabalhadores que se aglomeram. Então, quando tem muita aglomeração de trabalhadores no mesmo local, ele começa a diminuir a pontuação daqueles trabalhadores. Porque até mesmo a reunião entre eles, o patrão está proibindo que aconteça. Então, existe um patrão cruel. Eu tenho feito uma comparação, mais ou menos, dizendo que a situação desses trabalhadores, tanto os de entrega quanto os motoristas, se assemelha aos primeiros trabalhadores da Revolução Industrial, que ficavam nas portas da fábrica esperando o capataz convocar para entrar na fábrica, e o capataz decidia quem trabalharia, se trabalharia, se não trabalharia, e remunerava eles ali pelo dia de trabalho quando conseguiam uma jornada. Não tinha folga, não tinha direitos, não tinha absolutamente nada. Então, a gente vê os filmes, lê as histórias, os relatos da época, vê aquela massa de pessoas desempregadas, expurgadas dos campos, expurgadas das cidades, tentando trabalhar uma vez por cada dia, tentando uma luta para conseguir ganhar o seu sustento naquele dia. Mas, mal comparando, é mais ou menos assim. Só que hoje em dia não é mais numa fábrica, é na porta de uma lanchonete, no ponto de um shopping, de um aeroporto, esperando alguns minutos de serviço para ser remunerado. Ainda sobre esse assunto, na semana passada, só contar um exemplo aqui, na semana passada eu estava em Goiânia e aí solicitei um serviço desses de transporte aí para aplicativo. E aí, conversando com o motorista, ele me falou que ele trabalha, em média, 14 horas por dia. De domingo a domingo. Ele falou que a plataforma, ela chega um certo momento que você precisa parar, que ela não te autoriza a rodar. Aí ele usa mais de um aplicativo, porque daí ele não... Naquele tempo que o A não permite, o B está autorizado, então ele faz. E aí, eu falei, tá, e no final do mês, qual que é a sua renda? Ele falou, livre eu tiro aí em torno de R$8.000. Eu falei, você está satisfeito? Para mim está excelente, não suportaria a ideia de ter um patrão. E aí é tudo que você já falou aqui, porque tem um patrão que ele não vê, enfim. E ele estava bastante satisfeito com isso, de fato. A minha pergunta é, considerando a situação desse trabalhador,
porque, de certa forma, ele é até bem remunerado, trabalhando tanto que ele trabalha, né? Outros ganham bem menos, enfim, porque certamente tem outras coisas para cuidar, tem família e tudo. Ah, a minha pergunta é por que que uma entidade como a CUT, ou o sindicato de modo geral, não consegue, ou se está conseguindo, em que medida está conseguindo, dialogar com esse trabalhador para fazer com que ele se reconheça como, ao invés de um empreendedor, como um explorado por uma rede que precariza as condições dele de vida. Daqui a pouco ele vai ser um cara doente que não tem sequer como demandar o sistema público de saúde porque ele não contribuiu, efetivamente. Então, qual a dificuldade que hoje a entidade como a CUT tem de dialogar com esse trabalhador para fazer com que ele se reconheça como explorado e não como empreendedor? Eu arriscaria dizer que a grande dificuldade é a própria lógica do sistema, né? Como ele acha que não tem um patrão e ele acha que o trabalho dele depende do esforço que ele faz, ele também acha que qualquer real daquele dinheiro que ele recebe para ele não pode ser utilizado para nenhuma outra forma. Ele até entende que a plataforma o explora, mas ele acha que qualquer outra forma de organização, de contribuição, seria mais uma exploração. Então, por exemplo, há um projeto de incluir os trabalhadores motoristas por aplicativo dentro da Previdência Social. Mais de 1,5 milhão de trabalhadores que estão excluídos da Previdência Social. Então, quando se acidentam, ficam entregues à própria sorte. Se morrem, a família fica entregue. Aquele caso em São Paulo, que ficou muito famoso, do playboy de Porsche que atropelou um carro de aplicativo e matou o motorista, a família ficou desguarnecida completamente, né? Porque era trabalhador por aplicativo, nessa mesma lógica, 14 horas por dia e não tinha nenhuma seguridade social. Quando chega a velhice, não vão se aposentar. Então, quando a gente estabelece o projeto e inclui dentro da Previdência Social, e óbvio, a gente sabe que para ser incluso na Previdência tem a contribuição do trabalhador e a contribuição do patrão. A própria plataforma convenceu o trabalhador que o que estava sendo feito era tirar dele o dinheiro que ele tinha recebido. E que se a plataforma teria que pagar um percentual pela Previdência, iria descontar no repasse que ele receberia. As corridas ficariam muito mais caras, aquele discurso de mercado que acaba sendo jogado a qualquer forma, e para explicar você tem muitos meandros que são complicados. Então, eu acho que isso cria uma dificuldade de comunicação com pessoas que estão inseridas numa situação de muito imediatismo. Porque quando você trabalha por minuto e é remunerado para cada minuto que você trabalha, você cria uma situação extremamente imediatista, que não tem, não tem como você competir com explicações de mais longo prazo, ou é muito complicado competir com explicações de mais longo prazo. Então, essa tem sido a dificuldade que nós estamos enfrentando, que o próprio governo federal enfrenta quando tenta regular o trabalho por aplicativo, e é a dificuldade que todos temos. E nisso ganha quem está ali num contato mais direto e com desinformações, que é a própria plataforma. Sim, claro. Rodrigo, então, passando por esse assunto, a gente chega no fato de que você é presidente da CUT DF, né, CUT aqui do Distrito Federal, e, portanto, você tem uma relação também com o governo do Distrito Federal. Queria saber como é que é essa relação dos sindicatos ligados à CUT com esse governo, sobretudo o sindicato do serviço público. Como é que você se relaciona? É uma relação muito ruim. Apesar do governador ter sua origem atuando para sindicatos, ele não conversa com os sindicatos, ele não reconhece os sindicatos. Há um diálogo único e exclusivamente ao setor empresarial e muitos problemas junto aos sindicatos que representam trabalhadores. Não há reuniões formais para se fazer um processo de diálogo mais direto.
No ano passado, o governador anuncia um reajuste aos servidores do DF, linear e igualitário a todos, mas sem nenhum diálogo. Ele simplesmente anuncia e dá-se por encerrado qualquer discussão. Então, é uma relação muito ruim junto ao governo do Distrito Federal, no movimento sindical, especialmente o movimento sindical do serviço público. E essas categorias, a representação sindical dessas categorias, como é que ela consegue dialogar com a sua base? Ela reconhece essa dificuldade da relação com o governo ou essa base está se distanciando do sindicato? Como é que está esse quadro? Todos os sindicatos estão extremamente fragilizados, inclusive os do serviço público, né? Até porque o serviço público tem sido desconstruído em boa escala. Na administração direta, você tem muita terceirização. Então, os sindicatos que antes eram grandes e fortes, hoje estão se reduzindo, porque boa parte dos seus serviços estão sendo terceirizados. Houve também muita fragmentação dos sindicatos. Antes você tinha grandes sindicatos gerais e que foram sendo fragmentados ao ponto de você ter muita especificidade dentro da representação sindical. Alguns poucos ainda continuam mantendo seus tamanhos, suas grandes categorias, e com muita dificuldade também dialogam com elas, explicando quais são os desafios. É óbvio que a pessoa que está lá na ponta, está trabalhando, ela quer saber que dia que o bolso dela vai ter um pouquinho a mais, e quem tem que resolver isso é o sindicato. Muitas vezes as pessoas acham que o sindicato tem poder de polícia, né? De chegar lá na sala do governador, bater na mesa e falar, assina isso aqui agora e realize. Então, queria ter esse poder todo que atribuem a nós, mas infelizmente não é o caso. Mas boa parte dos trabalhadores, eles entendem as dificuldades que estão sendo enfrentadas, entendem que é um momento de grande dificuldade, mas é óbvio que a gente quer soluções para aquilo que são nossas necessidades. Então, nesses momentos você acumula forças para se fazer algum movimento maior, mais ofensivo, como greves e outras paralisações ou atividades mais fortes. Então, várias categorias de serviço público têm feito essas ações. Rodrigo, caminhando aqui para o final da nossa conversa, eu gostaria que você fizesse uma avaliação aí desses 6 anos à frente da CUT, como é que você avalia a sua atuação? De muitos desafios, mas também de muitas construções, né? Acho que nós enfrentamos uma quadra histórica complexa, de muitos ataques, de muitas retiradas de direitos, mas também de um processo muito intenso de organização, de diálogo entre diversos trabalhadores, com vários movimentos sociais distintos também, de união entre essas diversas formas de organização da classe trabalhadora, que não é só no sindicato. Acho que são 6 anos em que isso prevaleceu, em que construir para além do próprio movimento sindical se tornou muito importante para que a gente possa resistir e tentar defender os direitos. Pois é, e agora para encerrar a nossa conversa, a gente pede ao nosso convidado, né, que deixe aqui uma dica para você que está assistindo aí aproveitar nesse final de semana, seja de uma leitura, seja de um filme ou uma série. Enfim, o que o Rodrigo vai indicar para a gente nessa semana? Olha, quando você pediu essa dica para trazer, eu fiquei pensei em 2 livros, se eu puder. Um é o do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, que ele faz uma avaliação sobre o breve século XX, né, que segundo Hobsbawm, o que conhecemos como o século XX se constrói com o fim com a Primeira Guerra Mundial e acaba com a derrubada do Muro de Berlim. Mas eu acho que ainda consegue explicar muito do que estamos vivendo hoje, né? Ainda não tem assim uma explicação muito lógica para os tempos atuais, pelo menos na história, que trabalha com tempos distintos. Mas acho que o livro A Era dos Extremos é um livro importantíssimo para entendermos os dias de hoje. E outra dica é um livro menor, menos denso, um livro que marcou muito quando eu cheguei aqui em Brasília, que eu tive contato com ele,
e que até hoje é um livro que de vez em quando eu volto a ler, porque é um livro de comédia com ficção científica e muita crítica social, chama O Guia do Mochileiro das Galáxias. É escrito pelo Douglas Adams, que era roteirista do Monty Python. Então, quem conhece o Monty Python conhece a crítica que está embutida ali no humor deles. Foi um livro que mexeu comigo. Eu tinha 13 anos quando eu li, até hoje ainda é um livro muito marcante na minha cabeça, na minha memória. Olha aí, 2 dicas muito importantes. Eu não li o segundo, mas li a Era dos Extremos, do Robesbal, tenho esse livro e, de fato, é uma grande recomendação. Então aproveita aí, é fácil de encontrar aí nas plataformas, compre esse livro se você ainda não tem e retoma a leitura, porque, de fato, muito do que a gente está vivendo hoje já era possível anunciar ali, até porque as coisas não são tão novas assim, né? Essas coisas a gente já viu, a história não é necessariamente linear e, enfim. Mas valeu muito essa conversa, Rodrigo, muito obrigado aqui pela conversa. Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer, alguma coisa sobre a qual você gostaria de falar? Acho que a gente falou bastante, né? Se você lembrar de alguma coisa que deixou de perguntar, estou à disposição para voltar. Eu estou muito satisfeito, certamente você vai voltar aqui em outros momentos. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora também, muito obrigado pela companhia. Próxima semana a gente está de volta. Um abraço, até lá.